Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de matemática e o tema da nossa aula será leitura de informações e dados apresentados em tabelas. Então, logo aí na nossa apresentação eu trouxe dois tipos de tabela, que é o que vocês vão observar nas atividades de hoje, certo? Nós temos aqui o primeiro, uma tabela que traz para vocês a primeira coluna. Vejam, a primeira coluna, ó. Isso aqui é a coluna, nesse sentido aqui, ó. Coluna. Primeira coluna traz o nome dos produtos, certo? E a segunda coluna, o preço de cada produto. Observe que essa tabela ela é formada por duas colunas apenas. Então, todas as tabelas formadas por duas colunas, elas são consideradas tabelas simples, certo? Vem apenas o objeto, como veio aqui, o produto, e o seu respectivo preço. Então, estas são as tabelas simples. Lembrando que as tabelas elas são formadas por colunas e linhas. Pronto, aqui onde eu tenho o chocolate em branco, em barra, desculpa, é uma linha. Então ela é formada por colunas e linhas. Ok, gente? Já no segundo exemplo aqui, ó, nós temos uma tabela de dupla entrada. Quais são as tabelas de dupla entrada? São aquelas que apresentam 3 ou mais colunas, ok? Certo? Geralmente as tabelas elas vêm com um título e vem completa com dados, informações e dados. Ou seja, as informações aqui, no caso da primeira tabela, é o nome dos produtos e os preços são os dados. E o que vocês irão fazer nessa aula de hoje? É fazer a leitura e a interpretação desses dados para que vocês possam solucionar uma situação, problema. Ok, pessoal? Então vamos trabalhar dois tipos de tabelas, as simples, que são aquelas que são compostas por duas colunas, e as tabelas de dupla entrada, que são aquelas compostas por 3 ou mais colunas. Ok? Lembrando que a tabela ela é composta por informações e dados. Então vamos lá. Exemplo 1. A tabela abaixo mostra o número de automóveis e motocicletas que passaram em um posto de pedágio nos 4 primeiros dias da semana. Então, gente, posto de pedágio é nas BRs, certo? Aqui na nossa região não tem isso, mas cobra-se uma taxa para que você possa trafegar nas BRs. Ok? Aí tem os pontos nos quais vocês pagam essas taxas. Então, a primeira tabela aqui, observe que ela é composta por 3 colunas, certo? Composta por 3 colunas, portanto, nós estamos diante de uma tabela de dupla entrada, como eu expliquei para vocês lá no início. Vejam que aqui na primeira coluna nós temos as informações e na segunda e na terceira nós temos os dados. Então, vocês precisam identificar tudo isso aqui. Veja qual é o título, ó. A tabela abaixo mostra o número de automóveis e motocicletas que passaram em um posto de pedágio. Então, nas informações vem o que? Dia que esses automóveis passaram. Domingo, segunda, terça e quarta. Ou seja, a pesquisa, porque para formar uma tabela você faz uma pesquisa e coloca os dados obtidos na pesquisa em uma tabela, ok? Então aqui foi colocado, ó, os dias de observações foram domingo, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira. Quantos automóveis passaram? No domingo, 400, certo? Na segunda, 800. Na terça, 800. E na quarta, 600. Quantas motocicletas? No domingo, 1.200. Na segunda-feira, 1.800. Na terça-feira, 1.600. E na quarta-feira, 1.600. O que vocês podem observar aqui? Qual foi o dia que passou mais automóveis? Por exemplo, ocorreu um empate na segunda e na terça. Então, tudo isso a gente já tem que ficar atento. Por quê? Porque se vier um questionamento sobre quais dias que passaram a mesma quantidade de automóveis, então a gente já sabe, segunda e terça. Qual dia passou o menor número? Domingo, apenas 400. Quantas motocicletas? Qual foi o dia que passou mais motocicletas? Foi na segunda-feira, 1.800. Qual foi o dia que passou menos? Domingo, 1.200, certo? Quando foi que ocorreu o empate? Aí foram na terça e na quarta-feira. E se perguntar quantas motocicletas passaram nesse posto de pedágio durante essa pesquisa, ou seja, de domingo a quarta-feira. Aí vocês vão juntar tudo e encontrar o total, ok? Mas vamos ver o que é que pede aqui na nossa situação problema. Em qual desses dias o número de motocicletas, então nós vamos observar apenas a terceira coluna aqui, ó, que passaram nesse posto de pedágio corresponde
ao dobro do número de automóveis. Então, gente, prestem bem atenção. Vejam, vocês têm que analisar tudo aqui. No domingo, foram 400 automóveis, 1.200. Então, 400 mais 400 é 800. Portanto, não é o dobro. O dobro é 2 vezes esse valor. Então, é só multiplicar por 2. Perguntou o dobro de automóvel. Então, nós vamos multiplicar por 2. Ó. Primeiro aqui, ó. 2 vezes 400, 800. 2 vezes 800. Porque nós estamos querendo saber o dobro. 2 vezes 800, vocês vão observar que é exatamente 1.600. E aqui nós já vamos matar a charada. Por quê? Porque 2 vezes 0 é 0. Portanto, dá 0 e dá 0. E 2 vezes 8 são 16. Então, deu 1.600. E quando foi que ocorreu isso? Ó? Do número de motocicletas ser o dobro do número de automóveis. Ocorreu na terça-feira. Portanto, aqui matamos a charada. Em qual desses dias o número de motocicletas que passaram nesse posto de pedágio corresponde ao dobro do número de automóveis? Na terça-feira. Por que na terça-feira? Porque na terça-feira passaram 800 automóveis e 1.600 motocicletas. Sendo que, qual é o dobro de 800? 1.600, ok? Próximo. Agora nós estamos diante de uma tabela simples. As simples são as tabelas formadas por duas colunas. Então, vem uma coluna com as informações e outra coluna com os dados. Gabriela comparou o preço de uma televisão em 4 lojas diferentes. Observe abaixo o preço que ela encontrou em cada loja. Então, veja, quais são as informações? Lojas X, Y, W e Z. Preço, certo? R$ 1.899 na loja X, 2.210 na loja Y, 1.867 na loja W e 2.150 na loja Y. Então aqui eu já vou ver qual a loja apresentou o menor preço, gente. A loja que apresentou o menor preço foi a loja W, certo? Qual loja apresentou o maior preço? A loja Y. Mas vamos ver qual é o questionamento. Após fazer essa pesquisa, ela comprou a televisão na loja que estava oferecendo o menor preço. Em qual loja a Gabriela comprou a televisão? Então, ó, ela comprou, lógico, na loja que custava 1.867, que seria a loja W. Então, se você compreender os dados que estão expostos na tabela, vocês irão responder com facilidade, certo? É só prestar atenção direitinho, tentar ler com atenção todas as informações e todos os dados expressos nas tabelas para que vocês possam realizar uma excelente atividade. Portanto, pessoal, boa atividade para todos vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.